Essa é a primeira questão sobre o assunto dos juros. Então, determine os juros simples produzido por um capital de 5.800 que foi aplicado a 5% ao mês durante 10 meses. Como é que fazemos ela? Primeira questão. Então, a gente usa primeiro essa fórmula para identificar os juros. J igual a C, e C é capital, I é taxa de juros, vezes N, que é o tempo. Como é que a gente continua então? J igual a capital, que é 5.800, vezes I, que é a taxa de juros. Essa taxa de juros é 5%. Então, nós dividimos o 5 por 100. Então, 5 dividido por 100 é igual a 0,05 vezes o valor de N, que N é 10 meses. Observamos que tanto a taxa de juros quanto o tempo está em mês. Então, nós não precisamos fazer nenhuma transformação e aí continuamos a conta. Pronto, com essa nomenclatura, então, vocês já conseguem chegar a um resultado. Então, vocês vão apenas multiplicar 5.800 vezes 0,05 vezes 10, que é IJ, que é o resultado dessa multiplicação vai ser a resposta da questão, que é o valor de J. Vamos para a segunda. Na nossa segunda questão, ela diz o seguinte: qual o montante gerado por um capital de R$ 800 que foi aplicado no sistema de capitalização simples durante 8 meses, a taxa de 3,5 ao mês. Então, como é que a gente faz? Qual é a fórmula para calcular o montante? Montante é igual a capital C mais juros, que é J. Então, a gente calcula assim. Montante é igual a C, que é capital, mais J de juros. O capital aqui nós já temos, que o capital é de R$ 800, o enunciado já indica. E J é quanto? J é o que vamos, então, calcular. Como é que a gente calcula o J? Naquela mesma fórmula que nós vimos na questão anterior. J é igual a C de capital, vezes I de taxa de juros, vezes N, que é o tempo. Então, a gente começa aqui assim. J igual a C, que o capital daqui é 800, vezes 3,5%. A gente pega esse 3,5% e divide por 100. Então, 3,5% dividido por 100 é o mesmo que 0,035, vezes o tempo, vezes N, que é 8 meses. Então, 800 vezes 0,035 vezes 8 é o mesmo que 224. 224 é o valor de J. Então, na nossa fórmula M, que é para encontrar o montante, igual a C mais J, a gente já tem o valor de J e agora a gente também já tinha o valor de C. M vai ser igual a 800 mais 224. Com esse resultado de soma, você então consegue encontrar a solução da questão. Na terceira questão, durante quanto tempo deve ficar aplicado um capital à taxa de 2,5% ao mês de juros simples para que seus juros se igualem ao capital? Então, a gente quer saber o tempo, a gente quer saber o valor de N. Então, nós temos a nossa fórmula J igual a C vezes I vezes N. Nós fazemos uma isolação de termo. Nós colocamos N do lado esquerdo da igualdade e nós trazemos o J para o lado direito da igualdade. Com isso, o J ele fica numa posição de divisão para com o C e o I. Então, a gente faz aquele desenho, aqui tem, eu não consigo passar o mouse aqui para sinalizar, mas ele tem aqui
é N igual a J dividido por C vezes I. Então, como é que a gente prossegue, então, com isso aí? A gente identifica os valores. Vou crescer logo todo. Aqui. N igual a J. Qual é o valor de J? O valor de juros. Na questão, no enunciado, ela não aparece o valor de J. Então, a gente pega 100%, e a taxa de juros normalmente é 100%. Qualquer percentual que tenha é referente ao todo, que é 100%. E a gente divide 100% por 100, que é o mesmo que 1. Então, o valor de J aqui vai ser 1, dividido por C. C a gente não tem, então a gente não precisa fazer nada com C. Dividido, então, pela taxa de juros, que é 12,5%. 12,5 a gente divide por 100, que é para tirar esse percentual para ficar o valor da unidade. E a gente, então, a gente tem um resultado de 0,125. Ao dividirmos 1 por 0,125, nós temos, então, o valor de 8. N, então, igual a 8. Aqui eu coloquei uma segunda forma de fazer, que eu tinha ensinado na aula. Uma estratégia rápida de responder essa questão é pegar o valor de 100% e dividir pela taxa de juros, que é 12,5. Então, 100 dividido para 12,5 igual a 8. É uma outra forma, então, de também responder essa questão. A nossa quarta questão. Em quanto tempo o montante produzido por um capital de 6.000 aplicado a 2,5% ao mês se iguala ao montante gerado pelo capital de 4.000, também aplicado a 5% ao mês? Devemos admitir que ambos os investimentos estão investidos na mesma data e no mesmo regime, que é o de juros simples. Consideramos que nós temos aqui dois investimentos. Então, pegamos a nossa fórmula base de J igual a C. Vamos pegar aqui esse investimento com valor menor para facilitar. Valor de C igual a 4.000, que é o nosso investimento de menor valor para facilitar nossa conta. Então, de 4.000, valor de C, capital, vezes taxa de juros. Qual a taxa de juros desse investimento? 5% ao mês. Dessa forma, a gente divide 5 por 100, que é o mesmo que 0,05. E N a gente mantém ali para facilitar a resolução da questão. Então, esse J é C vezes I. 4.000 vezes 0,05 igual, então, a 200. Então, J desse investimento é o mesmo que 200. N agora é o tempo. Como é que a gente vai usar esse N? Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos fazer primeiro esse cálculo, depois a gente avança para N. O outro investimento, o de 6.000 inicial, então a gente tem a nossa fórmula de base. J igual a C, C é 6.000. 6.000 vezes a taxa de juros, que é 2,5% ao mês. Esse 2,5 a gente divide por 100, que é o mesmo que 0,025. Então, 6.000 vezes 0,025 é o mesmo que 150, e a gente mantém o N. Pronto, então J dos dois investimentos é o mesmo que J em um investimento é 200 e J no outro investimento é igual a 150. Com essa informação de J, nós vamos agora tentar resolver a situação de N. Qual é a informação de N? Então, nós temos o que aqui? 4.000 mais 200. 4.000 é o capital, o valor daquele mês, mais 200 é o J, é o juro que a gente tem de um mês. Então, nós vamos supor aqui que mês 1, M1, que é montante no primeiro mês, é o mesmo que C mais J. Então, R$4.000, que é o capital, mais J, que é 200. No primeiro mês, a gente então teria 4.200 como montante.
No segundo mês, que ali é M2, não é M de mês, é M de montante. Esse M de montante, no segundo mês, que é M2, é igual ao C, que é o capital, mais 200, que é o valor de J, vezes N, que é o tempo. Então, aqui a gente tem vezes 2, porque aqui é a quantidade de meses. Então, 200 vezes 2, 400, mais 4.440. No outro investimento, ali no IM2, que é no segundo mês também, onde a gente está, então a gente mantém o valor de C de 6.000, mais 150, que é o valor que a gente calculou ali um pouco antes de J, vezes N, que é 2. A gente está no segundo mês. Ou seja, 150 vezes 2, 300. 300 mais 6.000, 6.300. Então, nesse investimento, no segundo mês, no investimento de 6.000, teve um resultado de 6.300 enquanto montante, ou seja, juros de 300. No investimento de 4.000, 4.400. O juro foi de 400. Isso no segundo mês. Aí a pergunta é, em qual tempo, em qual momento esses dois investimentos vão se igualar? Então, nós vamos fazendo simulações. A gente vai alterando esse 2, que é o mês, esses meses, e vamos aumentando, 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 até a gente identificar um valor equiparado. Então, vamos aqui nessa próxima tela, e aqui eu peguei a alternativa de 18, que ele tem a alternativa de 18 meses. Então, qual é o montante no mês 18? É o mesmo que C, de 4.000, mais 200, que é J, vezes 18, que é o tempo, que é N. Então, a gente está aqui no mês 18. 18 vezes 200 é igual a 3.600, mais 4.000, 7.600. No outro investimento, M18, que é o mês 18, montante 18, montante do mês 18, 6.000 mais 150 vezes 18. 18 vezes 150 é o mesmo que 2.700. 2.700 mais 6.000, 8.700. Com isso, esses valores ainda não estão igualados. Vamos fazer agora considerando o mês 40, que é a alternativa 40. Aqui vocês vão fazer o cálculo. 4.000 mais o valor de 200, mais 200 vezes 40. Para vocês verificarem quanto é que vai ser. Então, o montante do mês 40 vai ser 4.000 mais 200 vezes 40. Qual é o resultado disso? E aqui, com certeza, provavelmente vocês já vão encontrar se a alternativa é 40 meses ou não. Se eles não se igualarem, vocês tentam outra alternativa. O mesmo acontece com o outro investimento, montante do mês 40 com capital de 6.000. E aqui vocês fazem o cálculo, que eu acredito que vai chegar muito próximo. Então aqui é uma situação, e aí vocês fazem o teste do cálculo para ver se vai dar certinho. Na outra pergunta, diz o que no enunciado dela? Uma loja vende um computador por R$ 2.500 à vista. A prazo vende por R$ 2.884, sendo R$ 900 de entrada e o restante após 3 meses. Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada pela loja? Então, a gente quer saber o valor de I. Então, a taxa é o valor de I. Como é que a gente faz? A gente primeiro precisa identificar os valores de cada item da nossa fórmula.
Então, J. Quem é J? Quanto é J? Como é que a gente começa? Os juros, a gente faz o seguinte, a gente pega o valor de 2.884, que é o valor de a prazo, e a gente retira o valor de à vista. Então, 2.884 menos 2.500 é o mesmo que 384. Com isso, a gente sabe que os juros é de 384. Então, J, o valor de J é 384. O valor de C, que é o valor do capital. Quanto é o nosso capital? A gente pega o valor de à vista, que é 2.500, menos o valor que é dado na entrada, que é de 900. Então, 2.500 menos 900 é o mesmo que 1.600. 1.600 é o valor de C, é o valor de capital. Qual é o valor de N? N é igual a 3, que ali ele diz que o prazo é de 3 meses. Então, a gente dá uma entrada de um valor e tem um prazo de 3 meses para pagar o restante. Então, a gente quer saber aqui qual é o valor de I, qual é o valor da taxa de juros. Então, a gente isola I do primeiro lado da igualdade, do lado esquerdo, e transporta o J para o lado direito. Assim, a gente tem I igual a J dividido para C vezes N. Então, I igual, qual o valor de J? A gente já viu ali, 384. A gente substitui a letra J pelo valor de 384, dividido por C. Quanto é C? 1.600. Então, 1.600 vezes N. N é igual a 3. Então, 1.600 vezes 3 igual a 4.800. Então, a gente vai dividir 384 pelo valor de R$ 4.800. Com isso, a gente vai ter o valor de I. E assim você vai ter o resultado, então, dessa questão. Agora, eu vou observar que você provavelmente vai ter um resultado de I em unidade. E aí ele vai querer saber qual é o em percentual. Então, como é que você faz com esse valor que você achar para transformar em percentual? Eu imagino que eu não preciso nem sinalizar, mas se tiver alguma dúvida, vocês me fazem contato comigo que a gente esclarece. Outra questão. O montante gerado pela aplicação de um capital de R$ 850 no prazo de 1 ano e 3 meses a taxa de 4,08% ao trimestre de juros simples é o mesmo que... Então, como é que a gente faz essa solução dessa pergunta? Ela é muito simples mesmo. Então, como é que a gente faz? A gente quer saber M, a gente quer saber qual é o nosso montante. E a gente vai usar a fórmula padrão, que é a nossa fórmula J igual a C vezes I vezes N. Qual a fórmula para achar o M? M igual a C mais J. Então, a gente vai tentar encontrar quanto é o nosso J. Como é que nós fazemos? A gente pega J igual a C, o C é R$ 850, é o valor de C. A gente coloca ali R$ 850 vezes quanto, professor? Vezes o I, vezes a taxa de juros. Como é que a gente faz com esse I? Nós temos um valor de 4,08% ao trimestre. Como é que a gente faz com isso? Nós vamos buscar essa taxa de juros de uma forma simples para a gente. A gente vai colocar aqui na calculadora 4,08 e nós vamos dividir primeiro por 100%, que é para a gente encontrar
o valor da unidade. Dividido por 100% dá 0,0408. Não precisa anotar aquilo ali ainda. Esse valor que eu achei é o valor do trimestre. E eu preciso saber o valor do mês. Então, um trimestre é 3 meses. Eu vou dividir esse valor que eu encontrei por 3, dividido por 3. É o mesmo que 0,0136. A taxa de juros ao mês é de 0,0136. Pronto, achei o valor de I. Agora eu quero saber qual é o valor de N. Ele diz ali que N é 1 ano e 3 meses. Um ano nós temos 12 meses, mais 3 meses, 12 mais 3, 15. Pronto, nós temos então nossa fórmula montada, com todos os números aí, então estão absolutamente muito fácil. É só fazer a continha agora, 800 vezes 0,0136 vezes 15 igual a... Vocês vão encontrar a solução dessa multiplicação. Com esse valor, é o valor de J. A pergunta quer saber o valor de M, o valor do montante. Vocês vão pegar o valor do montante como M igual a C mais J. Você já tem o valor de J e C já tem o valor na questão. Ali na questão já tem. C é capital. Capital de... Ali diz o valor. Você coloca o valor de capital mais o valor de J, que é o resultado dessa multiplicação que vocês acabaram de fazer. Então, C mais J igual a M. E aí você vai ter o número que vai corresponder à alternativa dessa questão. Nessa outra questão, que eu acredito que é a última, ela anuncia assim. Enuncia. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 8% ao mês, ela vai triplicar em qual prazo? Como é que nós vamos fazer isso? Essa aqui é a mesma, é igualzinha a uma outra que nós já vimos aqui. Ela é bem simples a forma de fazer, o modo, a estratégia. Então, uma estratégia que a gente fez foi dividir 100% pelo percentual da taxa de juros do mês. E aí, se vocês lembram quanto foi lá. Agora, nessa aqui, se a gente divide 100% por 8%, vai ser igual a não sei quanto é. É um valor aí que eu não me lembro. Vamos bater aqui na calculadora. 100 dividido por 8. Pronto, deu um valor aqui. Deu 12,5. O que acontece com esse valor? Esse valor está na resposta? Não está. Então, o que acontece aqui? Pergunta, triplica. Como é que triplica? E aí você tem que descobrir como é que faz para triplicar. E você acha o resultado. Mas a gente olhando na fórmula, nós vamos então colocar J igual a C vezes I vezes N. Que é a nossa fórmula padrão. Nós estamos tentando resolver aqui qual é o valor de N, qual é o valor de prazo. Então, a gente isola N do primeiro lado e aí a gente transporta J para o segundo, para o outro lado, e a gente divide, então, J dividido por C vezes I. E aí nós vamos avançar. Com isso, nós vamos fazer o quê? N igual a J. J é o 100%. Dividido por 100, igual a 1. Então, o valor de J é 1. Dividido por 0,08. Meu Deus, de onde veio esse 0,8? O que aconteceu? C a gente não tem. A gente não precisa usar o C. Que a gente vai multiplicar C por I. Qual é o valor de I? 8%. 8% dividido por 100, que é o 100%, é o mesmo que 0,08. Então, tá aí. Esse é o valor que a gente, então, encontrou na taxa de juros, o valor da unidade. Quando a gente dividiu 1 por 0,08, é o mesmo que 12,5. Mas eu vou refazer aqui na calculadora para assegurar. 1 dividido por 0,08, pronto, 12,5. Esse é o valor. Vezes quanto? Aqui no enunciado ele fala que é para triplicar. Quando a gente triplica, nós temos
os juros, que quando a gente triplica a gente vai ter o montante. O montante é juros e capital. Então a gente já tem capital mais os juros. O triplo são 3. Esses 3, dos 3, um é C, um é capital. Então a gente vai multiplicar por 2, que juros é 2. Então 2 de juros mais 1 de C, de capital, forma 3. Então quando ele diz triplicar, é a gente pegar esse valor que a gente está calculando aqui, multiplicar por 2, que vai ser o valor de J, mais o valor de capital, e aí a gente vai ter o triplo. Então é assim que a fórmula ela vai ser usada. Então a gente achou o valor de 12,5 vezes 2, e esse valor vai ser o tempo, vai ser correspondente ao tempo, para a gente encontrar o valor do montante ao qual vai ser triplicado. E com isso vocês têm, então, o resultado das perguntas, dessa pergunta. E aqui a gente vê que, então, se encerrou. Então, a gente conclui aqui, é só fazer as respostas aí tudo legal e enviar, e vai dar tudo certo. Até mais.